Olá, então nós vamos fazer hoje, começando Cosme e Damião. Cosme e Damião, Damião, cadê Dom? Dom tá passeando no cavalo de Ogum. Bahia é terra de dois, é terra de dois irmãos. Governador da Bahia é Cosme e São Damião. Então vamos lá, gente. Missão secreta. Isis sem véu. Ou seja, a cabala oriental do livro antigo da natureza dos tecidos hebraicos, a sinopsia, essência divina, arco luminoso, glorioso vórtice da terra de Adão. Ao solo fica, quando ele baixou o solo, ficou a luz negra, como a noite, a matéria devida ao pecado. Semi-área era o corpo, depois a matéria. Formou-se uma barreira. A raça alada de Platão, do Fedo, que ele descreve como Platão lá no Fedo. Elohim, deuses budas, conheciam o bem e o mal. A natureza fez vestes de peles e existindo assim o pecado. Os manuscritos do povo adotam a razão e falam no filon judeu. Pecado, ou seja, a incircuncisão começa aí e a busca das peles para poder reverenciar como reverência ao pecado, ou seja, a intenção do corpo ali despido, fazendo assim com que haja uma divergência a nível de não são mais puros, mas eles começam a ter pensamentos sexuais. E isso no povo foi descrito. A raça alada de Platão, que também foi descrito no Fedo. Então isso também foram escritos. No Elohim, os deuses e Budas conheciam o bem e o mal. Os manuscritos do povo, o Felon judeu, Jesus, filho de Deus. Não sabeis que não sois deuses? Jesus falando. No Fedo de Platão, a perda das asas, seres divinos espirituais, Adão, homem primitivo, homem da lua e fantasma de Edi. Platão, devemos demorar a estudar isso, os períodos em ciclos mais altos, a civilização assim como caiu na Babilônia, os mais altos, e assim com o tempo as civilizações foram decaindo. Os manuscritos de Heródoto, as escrituras piramidais que eles decretaram ao longo do caminho, ancestralidades mortais, a oitava câmara subterrânea, culto dos restos da pirâmide egípcia, Ptolomeu, ciências e artes da década, Marietibe, pirâmides e estatuas de madeiras foram encontrados no Antigo Egito como uma perfeição. Baiarter, a beleza das cabeças e sobrancelhas, que é um Baiarter, de cobre, aonde hoje trouxeram essa beleza estética e estamos na cabala, que é a beleza, que é a perfeição. A quinta ou sexta da cabala, que é a perfeição. Os caldaíscas, períodos em que a geologia distinguiu os índios nômades da América que culminaram a descobertas disso. Pitagóricas, números, matemáticos de Platão, Aristóteles, métodos de filosofia, místicos especulativos, geometrias nas pirâmides, onde Platão denomina toda essa circunferência piramidal. Então nós temos esse ciclo de história, esse ciclo de matemática. Veio de onde? Veio de Hermes Trismegisto, veio de Platão, veio da ciência oculta, nós não sabemos, tá, gente? O arco inferior, que é o arco de Adão, podendo a ciência, os murchos, antes da época de Troia, já viam isso. E Pitágoras estudou com eles nobres herdeiros da tradição antiga, estudada por Hermes Trismegisto e pelos egiptólogos, que foi denominado nessa circunferência também. Então a concepção sublime, nem a superstição, nem o grosseiro, simbolizando assim uma energia alternada que nenhum nem outro poderiam fazer em excesso, assim fazendo os Rig Vedas. A identidade de Pitágoras, estudou-os com os Vedas na Índia.
O número 4, sagrado quadrado. 4, que é simbolizada a cruz, aos 4 cantos do universo, a justiça moral, todos os poderes resultam do quadrado. Simbolicamente, nessa metapsicose. O valor é inestimável dos Vedas, há 2000 anos antes de Cristo. Eleocânticos do globo. Pitágoras conheceu a Índia, com certeza, e os seus números e a numeração. Sosígenes, anos caldeus, fixou duração de 2 meses. Os europeus, em 1519, estavam no calendário juliano. Os filósofos Zaratuza, Pitanas, 4.000 anos antigos da Índia. Iranianos, Vedas, Asuras, iranianos. Metapsicose dos Mambras e budistas, gnósticos esclarecidos, sacerdotes. Sócrates tinha essa doutrina, morreram de formas violentas, porque revelaram segredos ocultos dentro da pirâmide de Hermes Trismegisto, e que ao longo do tempo a igreja grega, ortodoxa e cristã, judaica, aboliram e tiraram do nossos estudos esses manuscritos. Nós não sabemos. Então, os deus Mitral, Sol, Maldakri Rumon, deus do Sol, que era considerado fio da matéria e se recompensa, é rompido, assim como o fino luz de prata, a luz de prata, a alma imortal, aritmética, a alma mortal, geometria. Então, na Cabala, nós temos Moisés, Êxodos, em 25:40, que fala sobre essa circunferência toda. A percepção espiritualística. Antigos cabalistas já sabiam a rocha comprovada. Tendências ao pensamento grego. Egito, adoradores, monstros, enigmas sobre as propriedades, essênios, templários. Então eles vêm dos essênios, as espadas triunfantes. Aristóteles, ciência de um Deus pessoal. Mansões ignorantes, magia como ciência divina, magia, de Moisés, vegetal, animal e mineral, que ele utilizou todos esses reinos, dos Vedas, da lei de Manus, dos Brahmanes, tudo Moisés utilizando. No Tibete, no Japão, ensinaram práticas até hoje de pureza moral, culto da iluminação, da pureza moral, ou seja, dogmas de honra, de etnias e de práticas positivas com relação às pessoas, práticas pelos caldeus e egípcios, simbolicamente, arquetipicamente. Aparentavam na Tiânia, apurando de Tiânia, na tradição do rei Salomão, provas dos neófitos e corintos, impérios de Achais, Hermes secretos, aonde eles desvendaram toda essa etimologia. Zona equatorial, mudanças de climas, cataclismas, veio o dilúvio, a hipótese dos leitos de oceano em um dilúvio grego chamado cataclisma, estações do mundo, sensoriais e sirianas, Euráclitos, Brahmanes, anos de cada Babilônias foram salvos pelos gigantes, que eram astrólogos, sacerdotes de todos os tempos dos caldeus. Platão, Mitimeu, grande dilúvio que ele preveu. Osmero, Aspartes, 4 edades dos mundos da noite. Os Kalpas, 420 milhões de anos, que aconteceria o dilúvio nos Brahmanes, que simbolizando essa conta toda da 9, que é Ossá, dentro da simbologia africana. Então nós temos essa etimologia, eu falando aqui, girando todos os dias em volta do Sol, 24 horas no seu próprio eixo. A Terra, dissarte, fluxos das marés culminantes, da sua grandeza, altura, dos esforços, da idade, do ouro, da prata e esfera, e a produção consciente, intelecto analítico. E nós vamos para a próxima etapa, gente. Continuamos a fase 2. Não deixa de observar a gente. Obrigado.